Galera, parece que o Brasileirão dessa temporada pode acontecer de não ter nenhum clube rebaixado e no próximo ano teremos aí 24 equipes no Brasileirão da Série A, pelo menos isso que foi sugerido pelo Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, né? E parece que a CBF está estudando aí um método para poder não atrapalhar as equipes do Sul, né? Eu acredito que a melhor opção seria estender o Campeonato Brasileiro, colocar uma data um pouco mais à frente para essas equipes aí que estão com jogos atrasados para poder não prejudicar o calendário também dessas equipes e segue o jogo. Tem que dar tempo também para o Internacional, Juventude, Grêmio, as equipes do Sul se recuperar também e ter tempo de jogar de igual para igual contra todas as equipes. Se tivesse paralisado o Campeonato Brasileiro antes, não teria esse problema agora e não haveria essa discussão. Essa discussão aí tá bem estranha, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham aí sobre não ter time rebaixado no Brasileirão dessa temporada. Quatro últimos da primeira divisão, os quatro primeiros da último colocado da Série A que desça, mas os outros você faz ali um playoff para dar uma segunda chance, quem sabe? Mas aí mantém o problema de calendário, a extensão. Não, você para aqueles clubes jogariam mais 3, 4 partidas. Aqueles clubes especificamente. Mas imagine se esses clubes, um deles, ou 2, 3, são gaúchos. Isso daí já, de certa forma, não minimiza o impacto que é. Qual o grande problema hoje para os times gaúchos? A reposição dessas partidas atrasadas e, principalmente, onde vão mandar os jogos. Se vão continuar nessa estrutura itinerante, Sim, treinando fora de casa. Vão. Essa é a questão estrutural. E, nesse ponto, é preciso que usem esse momento de paralisação para se debater mais a fundo. E eu vejo que o principal, nesse momento, é menos a parte esportiva, que a paralisação do campeonato, dessa forma, gerou ali uma minimização do impacto na isonomia, e mais no aspecto econômico, porque treinando fora do Rio Grande do Sul, isso despende mais recursos dos clubes, tem o prejuízo que eles vão precisar reparar estádio, centro de treinamento, toda a estrutura que foi impactada. Então, nesse momento, para mim, a grande solução urgente é um fundo econômico para ajudar os clubes gaúchos nesse momento. E aí se vai partir da CBF, se vai ser um movimento dos clubes de arrecadação paralela de parte da receita dos jogos, tem de sentar e debater. E eu vejo que a CBF tem caixa para fazer isso. Essa é a questão mais urgente. O fundo econômico é urgente até para dar suporte a essa estrutura. Exato. Você vai ter que se mudar de casa durante um período. Agora, isso é fundamental, é o básico, é o mínimo. Mas também não há uma garantia de que há uma equivalência esportiva, porque eles vão continuar fora de casa. Não, o prejuízo já é irreparável para os clubes gaúchos. A questão é como minimizá-lo. E falar em imunidade de rebaixamento agora de certa forma, coloca em segundo plano o que deveria ser a prioridade, que é a parte humanitária. Então, a parte esportiva, de certa forma, foi preservada com a paralisação. E precisam usar bem isso. Porque se a gente lembrar o que aconteceu com a Chapecoense, em 2016, um acidente, perde praticamente todo o seu elenco, um impacto emocional profundo, não só no clube, mas em toda a cidade de Chapecó. E a Chapecoense, naquele momento, não foi beneficiada, entre aspas, pela imunidade. Jogou e as medidas que usaram para a Chapecoense foram empréstimo de jogadores, facilitação e negociação, e isso, de certa forma, até funcionou na primeira temporada. A Chapecoense conseguiu não só escapar do rebaixamento, como se classificou, pegou vaga em Libertadores. Então, o ponto agora, para mim, é mais econômico. Se houver sustentação econômica para os clubes gaúchos, há formas de minimizar os impactos da tragédia. Essa sustentação tem que vir da CBF. A CBF é um cartório que tem uma excelente oportunidade de dar um pouco para o futebol. Geralmente ela não dá, ela só tira. Em função de uma série luxuosa, em função do seu caixa, que está sempre em superávit, e não reverte isso para o futebol brasileiro. A gente acabou de ver Gramado, tem condições mínimas, assim, Gramado do Beira-Rio, os gramados dos times gaúchos, sem condição nenhuma, os seus centros de treinamento. Essa é uma parte. A estrutura inteira do estádio, não é só o gramado, né? Toda a estrutura. A outra parte é você não aumentar esse problema.
eu acho que essa questão do rebaixamento vai aumentar o problema para outros campeonatos brasileiros. Você tem que estancar o problema neste ano do Campeonato Brasileiro, seja com o playoff que o Eugênio sugeriu, mas esse problema tem que acabar aqui. 24 clubes geram um problema para 2025, 2026. Se você, de repente, faz rebaixamentos gradativos para voltar aos 20, então você teria cai só 2 em 25, só 2 em 26, você só vai voltar à vida normal em 27. O que não pode, prof, é outros clubes alheios à enchente quererem se aproveitar da tragédia para levar vantagem no Campeonato Brasileiro com a imunidade de rebaixamento. E muita gente vai usar desse subterfúgio sob o argumento de querer ajudar os clubes gaúchos. E nesse momento eu vejo que as diretorias dos clubes gaúchos também precisam até conversar entre eles, entender melhor o impacto da tragédia para definir se isso é ou não um pleito institucional. Porque da parte do Renato é muito cômodo ali, na posição de treinador, eu já me livro aqui de uma dor de cabeça de rebaixamento, falar sobre isso. Mas em termos institucionais, isso impacta não só a realidade dos clubes, mas também do Campeonato Brasileiro. Inchar o campeonato, depois de que a gente chegou num consenso que 20 clubes é o formato ideal, que está funcionando, rodando bem, gerando receita para os clubes, seria um retrocesso para o futebol brasileiro. Então tem de pensar de forma muito racional e de forma até mesmo além da parte esportiva, para não favorecer gente que não foi impactada e vai querer levar vantagem com a tragédia. Claro que toda a prioridade nesse momento é tentar fazer com que as pessoas voltem a ter uma vida normal, com muita dificuldade. A discussão aqui é esportiva, mas a prioridade, é claro, é para as vítimas dessas enchentes todas atingidas no estado inteiro. Tem mais um trechinho do Renato falando no Boleiragem de ontem, lá no Sport TV. Agora sobre reforços. Estamos conversando com ele, Rodrigo Caio. Conversei durante uns 40 minutos se ele estava a fim de vir para o Grêmio. Qual a condição? Gosto dele, profissional de alto nível, joga muito. Rodrigo Caio é um cara que é novo, tem 31 anos agora e está treinando por conta própria. O Renato sempre gostou, né, de ter uma referência ali para dizer que recuperou, que pegou ali já numa fase caminhando, né, numa fase final de carreira. Mas agora, não podemos esquecer que a última foi o Luan, né? Que não deu muito certo. Não deu muito certo, mas acho que o perfil é bem diferente nesse caso. A questão do Rodrigo Caio é única e exclusivamente a questão do joelho dele. Se vai permitir a ele ter condições de jogar. Parece estar bem, mas ele não vinha recebendo oportunidade no Flamengo. Tecnicamente é um jogador indiscutível, Sim. de alta qualidade. E se ele conseguir jogar, mesmo que não jogue todas as partidas, se ele for trabalhado para ter uma vez por semana no Grêmio e tal, eu acho que é uma qualificação enorme para o time, porque a saída de jogo vai melhorar, né, muito, bastante mesmo. E é um jogador que tem experiência, tem carreira vitoriosa, tem muito a acrescentar, né? Acho que seria realmente interessante. Basta ver se você tem condições mesmo, se a questão do joelho dele está resolvida. Resolvida, assim, 100% não vai estar, porque é uma coisa já de muito tempo, mas se permite a ele ainda estar em campo em alto nível, mesmo que não em todos os jogos. Ele estando em campo, ele ajuda. É isso. O Renato é um recuperador de jogadores, sim, mas ele é um recuperador de astral, de moral, de cabeça, de saber dosar o extracampo. Não é o caso do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio seria um caso mais para o doutor Joaquim Grava do que propriamente para o Renato Gaúcho. É uma questão física. O joelho dele, até quando aguenta, como aguenta, com que intensidade, com que distribuição num eventual calendário. Aí vai ter que chamar o pessoal para uma avaliação, antes de tudo, médica, né? Eu tenho algum contato com o pai do Rodrigo Caio, que é meu xará, o seu Celso, um abraço ao Celso, que nos assiste. Né? E aí ele poderá dizer, convive diretamente com o Rodrigo Caio, né? Até que ponto o Rodrigo Caio não encerrou sua carreira, ele se despede do Flamengo, mas com uma perspectiva de atuar por outros clubes, então ele tem essa predisposição. Agora o departamento médico do Grêmio, acho que é quem precisa entrar em primeiro lugar nesse caso aí. Vamos ver só os números do Rodrigo Caio quando jogou com o Renato Gaúcho. 18 jogos com o Renato no Flamengo.
114 duelos vencidos, 21 desarmes, 255 intervenções defensivas e 33 interceptações. Breno. O Rodrigo conviveu com o Renato, teve boa relação com ele. O Rodrigo até tem um sentimento de gratidão pelo Renato, porque o Renato sabia que em 2021 ele já estava com problema físico, jogando no sacrifício, mas o Renato queria contar com ele para os momentos decisivos, e aí tiveram um papo ali franco. O Renato disse que pouparia o Rodrigo em alguns jogos para ele chegar não inteiro, mas em condições de jogar mesmo no sacrifício até o fim da temporada, e o Rodrigo tem essa gratidão pelo Renato, pela forma como ele o tratou no Flamengo. E a questão do Rodrigo, como os companheiros aqui já pontuaram, é física, e que ele, no Flamengo, deixou de ser confiável do ponto de vista físico, que é fundamental para um zagueiro. E, nesse caso, acho que além de uma avaliação do departamento médico, vale também do Rodrigo enxergar o Grêmio como uma grande oportunidade na carreira, até para fechar um contrato em molde de produtividade que dê tranquilidade ao clube também de fazer essa aposta, porque por mais consagrado que ele seja, por mais técnico, e isso daí ninguém questiona a qualidade técnica do Rodrigo Caio, há de se entender também que o clube vai chegar com o pé atrás. Não jogou nas últimas temporadas pelo Flamengo, teve dificuldade de retomada. Então, naturalmente, isso vai ser ponderado na hora de oferecer um contrato. Se o Rodrigo topar ceder, entender também o lado do clube, eu vejo que é uma boa. Até porque o Grêmio tem uma zaga, pelo menos a zaga considerada titular, já envelhecida. O Jeromel, o Renato não pode contar em todos os jogos. O Kahneman, além da questão da idade... 3 amarelos e uma suspensão. As suspensões que são certas. Então, no caso do Rodrigo Caio, é menos para chegar e ser um titular absoluto, mas para ser um jogador interessante de reposição aos 2 zagueiros titulares, às 2 referências históricas do Grêmio, que já estão no momento final de carreira. Eu vejo como um movimento interessante, desde que haja um contrato amarrado por produtividade. Eu não sei se existe isso do ponto de vista médico, mas eu... Galera, isso aí, né, na minha opinião, 24 equipes na próxima temporada vai ser muito complicado, porque teria que ficar alguns anos, no caso 2026, 2027, para poder voltar ao normal o Campeonato Brasileiro, galera. Seria bem complicado esse negócio de 24 equipes, né? Caso acontecer de não ter nenhuma equipe rebaixada, na minha opinião, deveria ter um pouco mais de cuidado com as equipes do Sul, né? Não poder ser rebaixado, no caso Juventude, Internacional e Grêmio. Internacional e Grêmio, eu acredito que não vai ser rebaixado, não vai brigar nem contra o rebaixamento. Eu acredito mais o Juventude, então poderia ter isso aí no caso aí com essas equipes, né? Porque se colocar nenhuma equipe ser rebaixada, na minha opinião, vai prejudicar muito o campeonato, porque muitas equipes de baixo rendimento, e a equipe que vai ser rebaixada, não tem jeito, vai se beneficiar, porque aí ano que vem, na minha opinião, vai cair a qualidade do Campeonato Brasileiro com 24 equipes. Aí ano que vem vai rebaixar 8? Não vai rebaixar 8, vai ter que rebaixar 4. Aí vai ficar naquela, rebaixa 4, sobe 4, né? No caso, então vai ter que rebaixar no mínimo e botar rebaixar 6 em 2 anos, para poder normalizar e voltar a 20. Se acontecer isso, eu ainda tô meio sem acreditar, né, que vai acontecer isso no Campeonato Brasileiro, que não vai ter equipe rebaixada. E eu não tô levando muita fé nisso, né? Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Será que vai ter equipes que não vão ser rebaixadas mesmo? Será que a CBF vai tomar essa decisão de não rebaixar nenhuma equipe? Porque é muito fácil pro Renato Gaúcho ser técnico falar: só não rebaixar ninguém. E os próximos campeonatos, como que vai ser? 24 equipes. Na minha opinião, hoje não cabe mais Campeonato Brasileiro com 24 equipes. Na minha opinião, vai perder muita qualidade. Essa é a minha opinião. Vai virar uma Série A, B. Isso, na minha opinião, que vai virar. Então, assim, eu acho que deveria, né, pelo menos assim, as equipes do Sul não poder ser rebaixadas. As equipes que é para não ser prejudicadas. Essa é a minha opinião. Né? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Né? E deixa também nos comentários o que vocês estão achando aí da provável contratação do Rodrigo Caio pelo time do Grêmio. Deixa nos comentários o que vocês estão achando. Será que o Rodrigo Caio vai conseguir dar a volta por cima no Grêmio? Deixa nos comentários a opinião de vocês.
Não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.